Protesto, motorista de ônibus é baleado em assalto e funcionários da São José fazem paralisação relâmpago em Ceilândia. Baratas, fotos expõem insetos em uma sala do hospital de Ceilândia. Operação Dark Stage, polícia investiga desvio de R$240 mil do Fundo de Apoio à Cultura. Olá, eu sou a Carolina Vilela e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Muito boa tarde, seja bem-vindo. O dia começou com uma paralisação relâmpago dos motoristas e cobradores da empresa São José. O movimento que deixou a população de Ceilândia sem ônibus nas primeiras horas do dia foi contra a insegurança. Um motorista foi baleado ontem em um assalto no Sol Nascente. 2 acusados foram presos e um terceiro suspeito continua foragido. A violência cometida na tarde passada provocou reações de revolta nos rodoviários que decidiram, nesta quinta-feira, cruzar os braços. Um movimento que atingiu grande parte dos passageiros da capital, já que os ônibus não saíram da garagem do Setoró. A paralisação dos trabalhadores da empresa São José foi em protesto contra a falta de segurança da categoria durante o serviço. Uma insegurança que voltou a assombrar na tarde de ontem, quando, mesmo sem reagir, um motorista foi baleado no rosto. As câmeras de segurança do ônibus registraram o momento em que criminosos entram, atiram no motorista Elson Ferreira, de 29 anos, e fogem levando R$70. Segundos depois, o rodoviário perde o controle do carro e bate no muro de uma chácara no Sol Nascente. 3 pessoas participaram do crime. O trio estava em Ceilândia, mas um dos suspeitos, de 20 anos, conseguiu fugir. Os outros, um menor e um maior, foram levados pela polícia. O motorista baleado passou por uma cirurgia e está fora de perigo. A empresa que lhe presta serviço disse que está acompanhando o caso e dará a assistência necessária ao rodoviário. Já o protesto dos colegas de trabalho do rodoviário durou cerca de 3 horas e afetou principalmente moradores de Taguatinga e Ceilândia. Cláudio Humberto, boa tarde para você. Então, notícia triste, né? Essa insegurança aí que afeta não só os motoristas de ônibus, mas todo mundo, né? A insegurança é muito mais complexa do que simplesmente essa coisa que a gente vê no dia a dia, né? Todos nós estamos sujeitos a formas de violência das mais diversas, né? Passa, por exemplo, pela impunidade, né? Passa pela legislação frouxa. Hoje em dia as pessoas são presas, são levadas até em flagrante, são presas em flagrante, levadas ao tal da audiência de custódia, que é a sofisticação da impunidade no Brasil, e acabam liberadas imediatamente. Nem sequer esquentam lugar na prisão, né? Esse tipo de sensação, a sensação de que pode-se praticar o crime e não ser punido, é que leva a uma situação, uma coisa esdrúxula, impensável, né? De alguém cometer um crime como esse, bárbaro, né? Uma tentativa de latrocínio para roubar R$70, né? Ainda bem que foram todos presos, ou pelo menos 2 deles já estão presos pela polícia. A polícia foi muito eficiente nesse aspecto, mas há muito o que fazer em termos de mudança da legislação. Apesar disso, apesar da dor, do choque e da revolta, não se justifica absolutamente a greve contra os passageiros. Que esse tipo de greve é uma greve que prejudica os passageiros. Foram milhares de pessoas em Taguatinga e Ceilândia que deixaram de chegar ao trabalho, de chegar à escola, de exercer o seu direito de ir e vir. Tudo isso em razão dessa paralisação, né? E uma paralisação de surpresa, uma paralisação sem que ninguém tenha sido avisado. Ninguém, nem mesmo a empresa, tampouco, muito menos ainda, as pessoas que finalmente foram prejudicadas. É preciso parar com essa selvageria. Os rodoviários aqui em Brasília fazem greve a todo tempo, é uma frequência quase semanal. Na semana passada fizeram uma greve porque um deles foi flagrado comercializando, acusado ou suspeito de comercializar o cartão funcional que lhe garante a gratuidade na passagem do ônibus. Enfim, aí fazem greve. O cara foi demitido por justa causa e fazem greve. Então tem que parar com isso, né? Há outras formas de luta que não precisam, que não passam pelos prejuízos à população. O Tribunal de Contas do Distrito Federal deu um prazo de 2 meses para que a Secretaria de Transporte Público apresente um cronograma de medidas para promover melhorias no sistema de bilhetagem automática.
A decisão veio depois de uma auditoria em que foram verificadas falhas na fiscalização contratual. Também não foram encontrados mecanismos de controle que permitissem identificar se houve plena correspondência entre os serviços prestados e os valores pagos pelo governo do Distrito Federal. Além disso, foram identificados erros que facilitaram fraudes, apontadas em operações da Polícia Civil. Foi verificada também a falta de gestão da bilhetagem. De acordo com o TCDF, com a adoção das medidas determinadas pelo tribunal, será possível melhorar o atendimento e a prestação de serviço ao cidadão, além de proporcionar economia aos cofres públicos. Já a Secretaria de Transporte informou que ainda não foi notificada da decisão do TCDF. Diz ainda que existe um grupo de trabalho que está fazendo a migração do sistema de bilhetagem para o BRB, que vai executar os serviços de processamento de dados operacionais e financeiros, dos cadastros e da comercialização dos cartões e dos créditos das passagens. E, com isso, melhorar todo o sistema de bilhetagem. Com a reforma da Previdência aprovada, é hora de fazer as contas, porque os cálculos para a aposentadoria vão mudar. Veja as principais alterações. Maurício não contribui com a Previdência porque ainda é estagiário. Mesmo assim, já pensa em garantir renda extra no futuro para não depender da aposentadoria. Lá na frente, acredito que algo mais privado mesmo, um imóvel, ter ali algo para mim, uma garantia, né, digamos assim, ali o chão dos pés. Com a aprovação da nova Previdência, a idade mínima para pedir o benefício será de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Homens do setor privado terão que contribuir no mínimo por 20 anos e as mulheres por 15. No funcionalismo público, serão 25 anos de contribuição para todos. Camila já garantiu pelo menos 10 anos de contribuição. Hoje a gente tem um número menor de contribuintes do que antigamente. Acredito que mais para frente terá um número menor ainda, mesmo com essas novas regras, talvez ainda tenham alguns ajustes. Para professores, a idade mínima será de 60 para homens e 57 para mulheres, com 25 anos de contribuição para ambos. O valor das aposentadorias será calculado com base na média de todas as contribuições, sem excluir as menores, como acontece atualmente. A alíquota de contribuição, que hoje é progressiva até 11% para todo mundo, mudou. Os trabalhadores que recebem menos vão pagar uma contribuição menor que começa em 7,5% do salário. Já os que recebem salário mais alto vão ter um desconto maior, até 14% no INSS e 22% no Serviço Público Federal. Eu diria que foi justo, assim, eu acho que na hora que você cria essa gradação e faz incidir sobre cada uma das faixas, você acaba tributando menos as pessoas que estão na camada mais baixa da população. Até agora, havia 2 modelos de previdência, por idade e por tempo de contribuição. Com a reforma, o modelo só por tempo de contribuição acaba. Quem já está no mercado de trabalho e próximo de se aposentar vai seguir as regras de transição. Serão 5 regras para trabalhadores da iniciativa privada e uma específica para servidores públicos. Todas elas vão vigorar por 14 anos, até 2033. Pelo texto, o trabalhador poderá optar pela forma mais vantajosa, mas, no geral, quase todo mundo terá de trabalhar um pouco mais para se aposentar. Para o trabalhador rural, permanece tudo como está. Idade mínima de 60 anos para homens e 55 para mulheres, com no mínimo de 15 anos de contribuição. Nada mudou também no benefício de prestação continuada, o BPC. É bom lembrar que o valor da aposentadoria nunca será superior ao teto do INSS, atualmente em quase R$ 6.000, e nem inferior ao salário mínimo. A seguir, baratas tomam conta de uma das salas do Hospital do Gama. O Band Cidade volta daqui a pouco. Sabia que o câncer de mama também pode atingir os homens? É raro, mas eles também precisam estar atentos aos sinais. A gente vai falar agora sobre os sintomas e os tratamentos com a oncologista Patrícia Schorn. Doutora, boa tarde, bem-vinda aqui ao Band Cidade. Então quer dizer que o câncer de mama também atinge os homens, né? Isso pode acontecer mesmo. Boa tarde, Carol. Com certeza, é muito pouco frequente, em torno de 1%, mas o câncer de mama não é uma doença exclusiva das mulheres. Ele se apresenta de uma forma muito parecida com o que acontece nas mulheres,
Mas não existe uma campanha de rastreamento para o câncer de mama em homens, exatamente porque ele é extremamente raro. Então, nós precisamos ficar atentos em relação aos sintomas e, a partir dessa percepção, o homem deve procurar o diagnóstico. E quais são os sintomas, doutor? Em que momento esse paciente precisa procurar ajuda, acende aquele sinal de alerta ali? Os sintomas são muito parecidos com o câncer de mama nas mulheres, mas em virtude do homem ter uma mama muito menor do que as mulheres, geralmente ele percebe antes do que uma mulher. O sintoma mais comum é nódulo mamário, é um tumorzinho que acaba crescendo atrás do mamilo. Às vezes ele se associa à dor e à vermelhidão na mama, mas geralmente é um nódulo. Então, assim, quando ele percebe a presença desse nódulo ou dor, sai também líquido do homem, como às vezes pode acontecer com a mulher? Pode acontecer, é mais difícil, mas pode acontecer. E à medida em que ele percebe isso, ele deve procurar imediatamente um médico. E este médico não é um urologista, é um mastologista. A partir desse momento, o mastologista vai fazer um exame clínico da mama e vai pedir os exames de imagem, que são exatamente os mesmos que as mulheres fazem, para o diagnóstico. Então, o homem vai fazer uma mamografia, vai fazer um ultrassom e vai evoluir para uma biópsia da mama. É exatamente o que eu ia perguntar. Mamografia, normalmente, as mulheres costumam fazer a partir dos 40, se tiver também histórico, né? E homens raramente passam por isso, só se já tiver ali Só se ele indício, tiver né? sintoma. A gente não faz mamografia de rastreamento na população masculina, porque é muito raro o câncer de mama em homens. Então, geralmente surge o sintoma, o paciente vai ao médico e o médico faz a investigação. Diferente das mulheres, que a partir dos 40 anos devem fazer um rastreamento anual para o resto da sua vida, buscando fazer diagnóstico precoce do câncer. Rapidamente, tem tratamento e tem cura também, dependendo do caso, tem né, tratamento doutora? e tem cura. Ok, muito obrigada por sua participação aqui no Band Cidade. Obrigada. O presidente Jair Bolsonaro segue em viagem pela Ásia e Oriente Médio. Ele já passou pelo Japão e agora está na China. Assim que chegou, Bolsonaro disse estar em um país capitalista. A China comemorou mais um aniversário da Revolução Comunista no início deste mês, mas é um dos atores mais importantes da economia mundial. Os detalhes chegando agora ao vivo com ela, Renata Dourado. Boa tarde. Carolina, boa tarde para você. Uma ótima tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Vamos tentar explicar um pouco esse contexto dessa fala do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, sempre que pode, faz duras críticas ao comunismo, ao regime comunista, e boa parte dos eleitores dele também faz essas críticas, né? Boa parte desses eleitores faz, portanto, essas críticas a esse sistema. Então, os eleitores, alguns eleitores, obviamente, estão usando as redes sociais para criticar exatamente o presidente Bolsonaro, né? Como assim? O senhor critica o comunismo, está no país que é comunista? E aí os jornalistas foram perguntar para o presidente: presidente, alguns eleitores estão questionando o fato do senhor estar aqui, querem aí uma declaração do senhor, o que o senhor tem a dizer? E aí ele fala o seguinte: não, eu não estou no país que é comunista, eu estou no país que é capitalista. Pois bem, essa viagem do presidente Bolsonaro é uma viagem muito importante, acima de tudo, para atrair investidores. A China, Carolina, é o principal parceiro comercial do Brasil, isso desde 2009. Então, ele está lá em busca exatamente de reforçar essa parceria, né? Em busca de atrair esses investidores. Nós temos aí algumas imagens do presidente lá na China, saindo aí do hotel, são vários compromissos oficiais que ele tem. Então, a gente lembra que ele saiu do Brasil no dia 19 e retorna para o Brasil no dia 31 de outubro. Então, uma viagem bastante longa, né? E como a gente disse, especificamente na China, a ideia é atrair investidores, especialmente em duas áreas, duas principais áreas. As áreas de energia e as áreas também de infraestrutura. Hoje, os principais produtos exportados pelo Brasil para a China são soja, petróleo e minério de ferro. Então, a ideia é ampliar também esse leque. Por exemplo, o Brasil tem muito interesse em exportar frutas para a China e também carnes. Há todo um processo de negociação para que isso aconteça e, claro, essa ida do presidente lá reforça também esses investidores e esses investimentos e essa parceria. Então, depois da China, o presidente Bolsonaro segue para os Emirados Árabes, depois para o Catar, a Arábia Saudita e, como a gente disse, retorna para o Brasil no dia 31 de outubro. Carolina. Obrigada, Renata. É uma viagem longa e a China realmente é um grande parceiro ali econômico do Brasil, né? É um compromisso importante para a gente, Cláudio Humberto? Sim, é uma viagem necessária. O presidente está se apresentando ao mundo, ele está no poder há apenas 10 meses. Há uma grande curiosidade em relação ao presidente do Brasil, que afinal de contas nós somos ali a 7ª, 8ª maior economia do planeta. O Brasil tem um mercado espetacular, 210
10 milhões de consumidores ali prontos para consumir produtos de boa qualidade que venham do exterior, inclusive, ou aqueles produzidos aqui mesmo, né? A China é um dos maiores investidores, é o maior parceiro comercial do Brasil, é um grande comprador dos produtos brasileiros e, portanto, o presidente do Brasil tem mais é que prestar todas as homenagens mesmo aos chineses. E essa coisa de ser um país capitalista, né, decorre de uma constatação. De fato, a economia chinesa é capitalista, né? O que é comunista lá, o que sobra de comunismo é o poder político, né? Disso os comunas não abrem mão, né? Eles chegaram ao poder e quando chegaram se agarraram a ele que nem carrapato e não largam aquele poder de jeito nenhum, nem democratizam muito, tampouco o acesso ao poder. Mas na economia eles resolveram os problemas de fome, de carências, de todas as carências, inclusive de emprego na China, através do capitalismo. É uma experiência muito curiosa essa, né? O que garantiu e multiplicou a riqueza da China foi o capitalismo, não foi o comunismo, né? Muito ao contrário do que as pessoas afirmam. Então, assim, é uma coisa incômoda para os dois lados, né? Os comunistas, afinal de contas, veem na China o fracasso do comunismo, que não é solução, não tem sido solução, não foi em lugar nenhum solução para a economia. E também os capitalistas ficam tanto quanto incomodados com essa convivência com o Estado totalitário que se verifica na China. Eu estive a primeira vez na China, ainda era na época do comunismo radical, inclusive na economia, né? E era uma pobreza generalizada, não havia miséria, não havia, como é que eu diria, não havia favela, mas todos eram pobres. Toda a população era pobre, com exceção da burocracia, exatamente do poder político comunista. Mas o que o presidente está indo fazer lá é buscar ainda mais, ou pelo menos pavimentar o caminho para atrair ainda mais investimentos para o Brasil. O Supremo Tribunal Federal vai retomar daqui a pouco o julgamento sobre a prisão de réus após condenação em segunda instância. A sessão foi suspensa com um placar de 3-1 favorável ao entendimento atual, que é pelo cumprimento de pena depois de condenação de um colegiado. 7 ministros ainda vão votar. A Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República se manifestaram a favor de manter o entendimento atual do Supremo, que desde 2016 autoriza a prisão em segunda instância. Já o relator das ações, ministro Marco Aurélio Mello, o primeiro a votar, foi contra e usou como base o que diz a Constituição. Conforme dispõe o inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Leia-se aqui decisão. Alexandre de Moraes destacou as mudanças de posicionamento de ministros ao longo dos anos e foi contra uma nova alteração. Peço vênia ao eminente ministro relator para dele discordar de 31 anos da promulgação da Constituição Federal. Somente durante 7 anos prevaleceu a tese contrária que exigiu o trânsito em julgado. O ministro Edson Fachin seguiu a divergência aberta por Moraes e também votou a favor da prisão em segunda instância. É inviável sustentar que toda e qualquer prisão só pode ter seu cumprimento iniciado quando o último recurso da última Corte Constitucional tenha sido examinado. Na sequência, o ministro Luiz Roberto Barroso aumentou o placar a favor da tese atual. Não tem pobre nessa história. Nós estamos falando da alta criminalidade, dos desvios graúdos de dinheiros públicos. E não gostaria de voltar atrás nessa matéria. Quase 5.000 condenados em segunda instância cumprem pena hoje na cadeia, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Mas isso não significa que todos serão soltos se o Supremo alterar o entendimento. É que muitos deles estão com a prisão preventiva decretada, o que não permite a volta às ruas. São casos que envolvem crimes violentos, por exemplo, além de outros réus sentenciados por corrupção, como o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Situações que devem ser analisadas individualmente. Já o ex-presidente Lula pode ser beneficiado se a Corte confirmar que o último grau de recurso é o Supremo Tribunal Federal. O petista foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça, penúltima instância. Cláudio Humberto, então, está 3-1, né? Você acha que ainda tem alguma chance, porque faltam 7 ministros? Dá ainda para
mudar o entendimento? A gente nunca sabe, né? Porque cabeça de juiz é coisa que a gente... Havia uma expectativa ontem, por exemplo, que o ministro Alexandre de Moraes votasse favorável à tese daqueles que querem abrir as portas da cadeia para a bandidagem sair, né? E, no entanto, ele foi coerente à pregação de uma vida inteira, pregação, inclusive, acadêmica, através de livros, etc. e tal, e votou favoravelmente à prisão após condenação em segunda instância. Mas o grande destaque do julgamento da sessão de ontem foi o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele destruiu todos os argumentos contrários à prisão após condenação em segunda instância, inclusive mostrando a mentira das alegações, aquilo que ele falou ali que a gente mostrou, né? Que não tem pobre nessa história. Isso porque uma das alegações, aliás, demagógicas de advogados e também até de ministros, é que essa questão prejudica os pobres, etc. Ali não havia, como registrou o ministro, não havia pobres representados naqueles advogados que cobram honorários milionários para participar de qualquer ação, né? Aqueles advogados são pagos por figuras que são milionárias ou ladrões milionários, gente que ficou rica roubando dinheiro público, né? O ministro mostrou, por exemplo, citando dados oficiais do Departamento Penitenciário Nacional, que ao contrário do que essas pessoas afirmam, a adoção da regra não aumentou a população carcerária, não houve nenhum fenômeno de condenações em série ou de prisão em série de condenados após a segunda instância. O fato é que, depois do voto do ministro Barroso, a gente fica imaginando quem é que vai ter coragem de ainda defender essa ideia, né? Mas, olha, não duvide, eles têm e podem ser até majoritários no Supremo Tribunal Federal. Olha só esse flagra feito por um paciente do Hospital do Gama. Como se não bastasse a superlotação, os pacientes ainda dividem espaço com baratas. Isso mesmo, muitas baratas. Elas estavam dentro de uma das salas do hospital. A Secretaria de Saúde se pronunciou por meio de nota, dizendo que a última dedetização na unidade foi há 20 dias e que uma nova ação será realizada na próxima semana, dia 31. Vamos chamar de novo a Renata Dourado? Vamos chamar de novo a Renata Dourado, que tem um recado para você. Vocês já conhecem o TIM Chip Top? Esse chip é top porque já vem com a primeira semana de oferta grátis, isso mesmo. Ele vem carregado com Facebook, WhatsApp, Twitter e Messenger ilimitados. 2 GB de internet para usar como quiser e ligações ilimitadas para todo o Brasil. É o único pré com redes sociais ilimitadas. Ativou o chip e pronto. Já sai aproveitando os benefícios por 2 semanas. Muito top, né? E depois, para continuar aproveitando todas as vantagens, é só fazer uma recarga de R$10 por semana. Então, tá aí esperando o quê? Vá a um ponto de venda, compre agora o seu TIM Chip Top e aproveite. É muita vantagem para um chip só. Vem pra TIM. TIM, a evolução não para. A seguir, Polícia Civil desmonta esquema que desviou pelo menos 240 milhões do Fundo de Apoio à Cultura. O Band Cidade volta daqui a pouco. O Ministério Público do DF e a Polícia Civil foram às ruas hoje em uma investigação de desvio de recursos do Fundo de Apoio à Cultura. Calcula-se que R$240 mil foram para o esquema entre 2010 e 2014. Foram cumpridos 4 mandados de busca até agora. A repórter Camila Lopes tem mais informações sobre a operação batizada de Dark Stage. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em casas de investigados de fazerem parte de uma organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos do Fundo de Amparo à Cultura, o FAC. O grupo é suspeito de fraudar licitações com o objetivo de garantir que o integrante da quadrilha fosse contratado para fazer eventos culturais e artísticos em algumas regiões do DF. De acordo com as investigações, os integrantes desviaram R$240 mil de verbas públicas. Um relatório da Controladoria Geral do DF aponta ainda outras irregularidades que teriam ocorrido entre 2010 e 2014. A Secretaria de Cultura do Distrito Federal disse em nota que está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos e ajudar com as investigações. Aproveitou para esclarecer que o FAC é o principal instrumento de fomento à cultura da capital, que contempla anualmente centenas de projetos e ações.
O Band Cidade Primeira Edição fica por aqui. Vem chegando agora os donos da bola. Tem muita coisa do Flamengo, hein? A gente volta a se encontrar amanhã, 12h30. Tchau, tchau.